Sim, a Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando lêndias no filho mais velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai, o menino foi acordar Baleia, que preguiçava a barriguinha vermelha descoberta, sem vergonha. A cachorra abriu um olho e encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo. Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a indignado, foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sim, a Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo. Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Esteio é um sustento, né? O sustento do alpendre, como se fosse a coluna ali, o arrimo. Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro, onde os bichos bodejavam, fungando, erguendo os focinhos franzidos. Bodejar aqui é berrar, né? Fazer o som de bode, né? Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de Baleia e o mau humor de Sinha Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Esqueceu desentendimentos e grosserias. Um entusiasmo verdadeiro encheu-lhe a alma pequena. Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão. As perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas, o barbicacho do chapéu maravilhavam-no. Fabiano desviou o desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No chão, despido, os couros, reluzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã... reduzia-se, né? No chão, despido, os couros, reduzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível. Dormiu e sonhou. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das imburanas. Sim, a Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. No dia seguinte, essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros do fim do pátio estavam escuros. Destoavam das outras árvores. Por que seria? Aproximou-se do chiqueiro das cabras, viu o bode velho fazendo um barulho feio com as ventas arregaçadas. Venta aqui, né? As narinas, né? Lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos juazeiros, curvado, espiando os rastos da égua alazã. À hora do almoço, Sinhá Vitória repreendeu. Este capeta anda leso! Leso é amalucado, desequilibrado, né? Aqui é meio retardado, vamos colocar assim, né? Que vem de lesão, parece que ele tá com uma lesão na cabeça. Fica aí, né? Como um retardado. Ergueu-se deixando a cozinha, foi contemplar as perneiras, o guarda-peito, o gibão pendurados num torno da sala. Daí marchou para o chiqueiro e o projeto nasceu. Arredou-se, fez tensão de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. A égua alazã e o bode misturavam-se. E ele e o pai misturavam-se também. A égua alazã era o bode, e o bode era a égua alazã. E ele, o menino mais novo, era o pai, e o pai era ele. Não dava para distinguir o que era o que, quem era quem. Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu.
O outro iria rir-se, mangar dele, avisar sim a vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, sim, a vitória lhe puxaria as orelhas. Evidentemente, ele não era Fabiano. Mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. Né? Lembre-se, como o pai aqui, ele não possui o dom da fala. Né? Ele está nesse mundo, só o narrador consegue entender, por isso que nós sabemos o que está acontecendo, mas no menino tudo é mais confuso. Então não é só que ele tem uma verdade organizada dentro dele e ele só não possui as palavras para colocar para fora, mais ou menos como eu se fosse para a Rússia e quisesse me expressar, né? Não, é que porque a linguagem dele é muito rudimentar, os próprios pensamentos, a linguagem consegue fazer isso, né? Os próprios pensamentos não estão muito organizados ali, né? Ele não sabe o que comunicar. Pôs-se a caminhar banzeiro até que o irmão e Baleia levaram as cabras ao bebedouro. A porteira abriu-se, um fartum, quer dizer, um cheiro muito forte, né? Espalhou-se pelos arredores. Os chocalhos soaram, a camisinha de algodão atravessou o pátio. Contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. Agora as cabras se empurravam, metendo os focinhos na água. Os cornos entrechocavam-se. Claro, os cornos aqui são os chifres, né? Os cornos entrechocavam-se. Baleia atarefada latia correndo. Só antes da gente continuar, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com você. O narrador simplesmente passa, assim, né? Contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas. Pelo menos eu parei assim, falei, como assim? Tem um lugar onde eles atiravam cobras mortas? Com que frequência eles achavam cobras? Pelo amor de Deus. Pelo jeito, com uma frequência, né, mais ou menos grande, para ter um lugar só para se atirar cobras mortas, né? O que para eles ali é uma coisa sem importância nenhuma. Pra gente é uma coisa surpreendente. Assim como que pra gente eu falaria assim, no almoço eu comi frango, na janta eu comi, sei lá, comi bisteca, né? E amanhã eu vou comer um filé, né? Isso para ele seria uma coisa muito impressionante, né? Voltando. Trepando na ribanceira, o coração aos baques, o menino mais novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali em cima tinha crescido e podia virar Fabiano, ali em cima do barranco, olhando para o bode que está tomando água lá embaixo. Né? Sentou-se indeciso. O bode ia saltar, ia derrubá-lo. Ergueu-se, afastou-se, quase livre da tentação. Viu um bando de periquitos que voavam sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma embira, dar-lhe comida. Embira é uma fibra da árvore que você pode usar como corda. Né? Sumiram-se todos os pássaros ali, chiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de nuvens brancas. Algumas eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se bichos diferentes. Duas grandes se juntaram, e uma tinha a figura da égua alazã, a outra representava Fabiano. Baixou os olhos, encadeados, esfregou-os, aproximou-se novamente da ribanceira. Distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camisinha encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu, considerava-se protegido, convencia-se de que forças misteriosas iam ampará-lo. Afinal de contas, nuvens no céu disseram a ele o que ele teria que fazer. Boiaria no ar como um periquito. Pôs-se a berrar imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza.
voltariam para casa espantados. Aí o bode se avizinhou e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da ribanceira, escanchou-se no espinhaço dele. Escanchar é sentar com as pernas abertas, assim. Escanchou-se no espinhaço dele. Mergulhou no pelame fofo, escorregou, tentou em vão segurar-se com os calcanhares. Foi atirado para a frente, voltou, achou-se montado na garupa do animal, que saltava demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mas, fortemente sacudido, retornou à posição vertical. Entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez impelido para a frente, deu um salto mortal, passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. Então, por pouco, o chifre não rasgou a carne dele, né? Rasgou a camisa. Ficou ali estatelado, quietinho, um zum-zum nos ouvidos, percebendo vagamente que escapara sem honra da aventura. Viu as nuvens que se desmanchavam no céu, embirrou com elas, interessou-se pelo voo dos urubus. Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um urubu. Sentou-se, apanhou as juntas doídas, fora sacolejado violentamente. Parecia-lhe que os ossos estavam deslocados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido. Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia, séria, desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. Marrada é chifrada. Né? Marrar, o verbo marrar é acometer com um chifre. Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro, encostou-se a ela, o rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido. Meteu os dedos finos pelo rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira, a cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos, outras eram como bichos desconhecidos. Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza, Fabiano e Sinha Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, engrossava acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Aquela hora, os periquitos descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos, seria feliz. Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Uns riachos miúdos marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo num caibro do copiar sangrando. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como o Fabiano. Matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Subiu a ladeira, chegou-se à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro, andando como o pai. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim torto, de perneira, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e baleia ficariam admirados.